Muito bem, aqui a gente abre o fermento, vou mostrar para vocês aqui como é que faz a esponja, tá? Você vai abrir aqui 30 gramas de fermento para esse pão que nós vamos fazer. É um pão de forma. Você vai pegar 2 tabletes de fermento, tem 15 gramas cada um, ele vem nessa embalagem aqui, ó. Eu não estou fazendo propaganda da marca, tá? Podia muito bem não ter a marca aqui, ó. Ele vende no mercado, geralmente na parte das margarinas. Você procura lá, tá lá, vem 4 desse aqui, de 15 gramas cada um. Você vai pegar 2 tabletes, vai esmagalhar com a mão, ponta dos dedos. Pra saber se ele tá bom. Geralmente ele tá assim, ó, sem nenhum mofo, porque ele mofa quando não tá bom, tá? E aí você coloca um pouco de açúcar para poder derreter o fermento. Você coloca umas 2 colheres de açúcar e vai mexendo que ele vai se dissolvendo. Naturalmente ele vai se dissolvendo. E mexendo como ele fica. Em pouco tempo, não é nem 10 segundos. Se o tempo estiver muito frio, às vezes demora um pouco mais para dissolver. Mas se você ver que está demorando um pouco, coloca 3 colheres de açúcar, não tem problema nenhum. E aí a gente vem com um pouquinho de água. Eu esquentei essa água por 1 minuto no micro-ondas. Deixa eu testar aqui, ó. Ela nem está muito quente, nem está muito fria, tá bom? Você vai colocar mais ou menos 1/4 de água. Menos 1/4 de água. Eu coloquei aqui mais ou menos meia xícara. E você vai colocar 1/4 de água. Eu coloquei um pouquinho mais, 1/4 de água. Ok, 1/4 de água e mexe. Vai mexer, que assim você vai despertar o fermento agora, tá bom? Um pouco de farinha, aqui ao todo 2 colheres e meia. Vai mexendo até formar um mingau. Por mais um pouco. Bem cheio, coloca a colher, tá? Colheraço. Agora já tá dando ponto. Vai virar uma espécie de mingau, já mostro pra vocês. E a gente deixa esse mingau fermentar. É ele que vai na maceira do pão. A gente chama isso de esponja, tá? Nesse ponto aqui já dá pra deixar, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Esse ponto aqui já dá pra deixar, ó. Viu? Mingau. Ó. Mingau. Ele vai virar o que a gente chama de esponja. Você vem e tampa. Bem tampadinho. Bem tampadinho. E deixa fermentar. Para não cair, não ficar vazando na mesa, nem na pia, eu costumo deixar dentro de uma bacia, assim. Ó. E deixa, escolhe um cantinho para deixar. Deixa lá. Logo ele... Eu vou te mostrar como é que fica. Enquanto isso a gente vai preparar o resto dos ingredientes no liquidificador para o nosso pão de forma, tá bom? Só lembrando, quando eu uso leite nos meus bolos e pães, eu costumo usar esse aqui, ó. Podia não ter a marca aqui também, a marca é de menos, não estou ganhando nada para divulgar a marca. É o chamado leite de amêndoa. Ó, leite de amêndoa, almendra ou amêndoa. Ele é sem adição de açúcar, 100% vegetal, sem lactose e rico em cálcio. Tá? É um leite, como qualquer um outro, só que é vegetal, tá bom? Muito bom para bolos, pães, pizza, tudo eu uso esse aqui. Uso sem lactose também, mas podendo usar esse eu prefiro.
Muito bem, aqui no copo do liquidificador já tem uma xícara bem cheia de leite de amêndoa, podia ser de leite sem lactose, 3 ovos inteiros, que tem 2 aqui, mais um aqui, tá? 3 ovos, já anotando a receita aí. Meia colher de margarina, tá? Que a gente tá usando aquela com ômega 6. Não vou falar a marca aqui para não fazer propaganda. Um quarto de copo americano de óleo de soja ou de girassol, isso aqui, decide. 1/4, tá? Sal a gosto, usando aqui ó, meia colher de sopa. E 4 colheres de sopa de açúcar cristal ou demerara de sopa. E aí, com a esponja já fermentada, a gente coloca no liquidificador. Vou botar aqui. Coloca no liquidificador. Já batemos por 30 segundos o conteúdo. Agora nós levamos novamente para bater por 5 segundos. Bora lá. Agora a gente joga o conteúdo na vasilha. As vasilhas chamadas saladeira. E vai adicionando a farinha a gosto. Vou usar farinha integral e farinha de centeio e farinha de amêndoa. Você vai usar 100 gramas de farinha de amêndoa, compra nessas lojas produtos naturais. Tá? Começa com a farinha de amêndoa. Mexe. Um pouco de farinha de centeio, tá? Até a massa ir ganhando corpo. E pode usar também uma xícara de farinha de trigo para dar mais liga. Tá bom? Um pouco de farinha de trigo. Essa aqui eu dei uma peneirada nela, tá? Fica mais fininha. Como a massa vai ficando, gente. Pão, farinha de amêndoa. Já deu um ponto. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. É assim, ó.
Ó. Pra ver, ó. Isso é o ponto. Tipo, mingauzaço grosso. A gente despeja na forma, tá? Se chama de forma inglesa. Aí você aquece o forno por 10 minutos a 180 graus e leva para assar por 50 minutos, tá bom? Depois é só espetar uma faca, você vai ver que ele vai sair ou levemente úmido, já pode desligar e deixar mais 10 minutos lá dentro do forno, ou vai sair sequinho. Sair sequinho já pode tirar do forno. Se sair um pouquinho levemente úmido, deixa por mais 10 minutinhos, tá bom? Você pode usar farinha de batata doce, 100 gramas de farinha de batata doce, você pode usar 100 gramas de farinha de coco, a farinha que você quiser, ou fazer ele só de centeio. Nesse caso a gente usou farinha de centeio, uma xícara de farinha de trigo, o resto foi farinha de amêndoa. Quanto de farinha de trigo, farinha de centeio? Você vai mexendo até dar aquele ponto, não tem bem uma... Não tem. Tem certas coisas que você não tem medida certa. Você vai pondo até dar aquele ponto de mingauzão, tá? Vou fazer uma retrospectiva da receita aqui. Muito bem. Então, recapitulando. Você vai fazer a esponja, que nós já mostramos como é que é. E aí no liquidificador você vai colocar uma xícara e mais um pouquinho, uma xícara e mais um quarto de leite, pode ser, eu uso leite de amêndoa ou leite sem lactose, mas você usa o leite que você quiser. Você vai usar 3 ovos inteiros, um quarto de colher de margarina, um quarto de copo de óleo, você vai usar meia colher de sopa de sal, você vai usar 3 colheres de açúcar ou mais, se quiser usar umas 4 para deixar mais docinho pode. E aí você vai bater no liquidificador. Bateu por 30 segundos, tem gente que deixa até 1 minuto, vai, acrescenta a esponja, bate por mais 5 segundos, coloca na vasilha e começa a mexer e acrescentar as farinhas. No caso, eu usei 100 gramas de farinha de amêndoa, mas podia ser 100 gramas de farinha de batata doce, 100 gramas de farinha de coco, ou simplesmente vai só colocando a farinha que você quer. Se quer ele só todo de farinha de trigo, vai usando farinha de trigo. Só de farinha de centeio, vai só farinha de centeio. Quer só de farinha de trigo integral, vai só de farinha de trigo integral. E assim vai, você decide. Geralmente, tem gente que fala, o meu deu mais ou menos 700 gramas de farinha. Dá quase essa medida mesmo, tá? Dá quase essa medida. Mas como a gente também usou farinha de amêndoa e uma xícara de farinha de trigo, que está mais ou menos suas 180 a 200 gramas, então foi só meio quilo de farinha de... Não foi nem meio quilo, quase meio quilo de farinha de centeio. Até dar aquele ponto, tá bom? E o resto é forno, tá bem, gente? O resto é forno. Não tem erro, tá? A gente pede aí que se inscreva em nosso canal. O nosso canal não é monetizado, então a gente precisa da sua ajuda aí. E divulga o nosso trabalho, tá bom? Qualquer dúvida sobre esse pão, DDD 11, telefone 96551 9042.